Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um capítulo, ou melhor, 3 capítulos do livro O Libertador. Olá, que bom estar aqui de volta com vocês e hoje tem muita história emocionante ali para nós, tá bom? Sim, a gente até comentou que daria para fazer 3 vídeos com esses 3 capítulos, porque é muita coisa, é muito interessante, é muito relevante, dá pra gente comentar, falar muita coisa, mas a gente vai tentar resumir para não ficar um vídeo tão longo e que mesmo assim a gente consiga entender o que esse capítulo quis passar, esses capítulos quiseram passar pra gente, né, com a lição. Mas antes da gente entrar no assunto da lição, eu só queria lembrar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para não perder mais tempo, se inscrever, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Também siga a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, então procure aí nas redes sociais e também siga a gente por lá. Compartilhe esse e outros vídeos com seus amigos, assim você vai estar também compartilhando a palavra de Deus. E eu queria lembrar que lá no Instagram, falando em rede social, lá no Instagram a gente está tendo um sorteio muito especial para comemorar os nossos 9.000 inscritos, que hoje, na verdade, eu dei uma olhada e a gente já é 9.200 e quase 9.250, se não me engano, inscritos aqui. A gente está avançando e, por isso, a gente resolveu fazer um sorteio especial para comemorar junto com vocês. A gente tem alguns itens, tem até alguns livros aqui, que é do C.S. Lewis, muito bons, muito interessantes, que fazem parte do sorteio também. Se você quiser participar, vai lá no Instagram, tem um post, eu vou deixar aqui linkado, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do post exatamente do sorteio. Assim você já clica no link, vai lá pro post do sorteio, curte, segue a gente lá no Instagram, vê lá as regrinhas, tá tudo descrito ali no post, quais são as regras para participar do sorteio, e assim você vai estar concorrendo a um prêmio bem interessante, além de nos ajudar a divulgar ainda mais o canal e as redes sociais do Lição Ilustrada. Porque o sorteio vai acontecer quando a gente alcançar 10.000 inscritos, não tá muito longe. Então, você nos ajudando, a gente vai alcançar essa meta mais rápido e assim a gente vai realizar o sorteio e todo mundo sai ganhando, todo mundo comemora. É isso aí. E vamos lá então, sem mais delongas, começar aqui o assunto do livro, né, da semana que a gente estudou. E o título da lição da semana foi Julgamento Ilegal. E se teve um julgamento ilegal nesse mundo, foi esse julgamento de Jesus, né, gente? Pelo amor. Tem muita coisa errada que aconteceu nesse julgamento que a gente vai discutir. Vamos comentar aqui um pouquinho. Bem, o primeiro capítulo, que é o capítulo 75, tem o título Julgamento Ilegal de Jesus, que é praticamente o mesmo título da lição da semana. E ali dá o início, né? Nesse primeiro capítulo, a gente começa ali vendo algumas características que fazem com que esse julgamento fosse totalmente legal. E aí a gente começa com algumas características que a gente pode observar ali, que a gente viu semana passada, Jesus no Getsemane orando, toda aquela situação, e a gente terminou no momento em que chega o pessoal para prender Jesus e levar Jesus para, né, ser julgado e depois crucificado. Isso. O que a gente observa? Já temos uma das coisas que foi transgredida, que ninguém poderia ser julgado à noite, né? Teria que ser durante o dia. A lei mesmo dizia isso daí. A lei que eles tanto defendiam. Isso, eles morriam para defender, segundo eles. Agora eles fizeram ali um motim, né, um grupo. Eles não quiseram fazer durante o dia porque corriam um risco muito grande. Jesus só andava acompanhado da multidão. E poderia ser que a multidão não deixasse eles fazer nada contra Jesus. Eles aproveitam o momento à noite em que Jesus estava só. E agora eles procuram pegar Jesus para levar para ser julgado e condenado, né? Eles começaram a querer julgar Jesus, transgredindo as próprias leis que eles tanto defendiam, né? E eu acho assim interessante que eles quiseram fazer tudo muito rápido. Foi um julgamento assim, relâmpago. Corrido. Por quê? A gente estava ali à véspera da Páscoa. Se eles passassem ali a sexta-feira à tarde e não conseguissem o que eles queriam, porque a gente estava aqui em quinta-noite, gente, tipo, foi muito rápido. E outra, era proibido também acontecer julgamento antes da Páscoa. Sim, na véspera da dia Páscoa. Na véspera da Páscoa, na Páscoa não podia acontecer nenhum tipo de julgamento. E eles transgrediam todas essas regras aí que existiam. Exatamente. E aí eles sabiam que se eles não conseguissem matar Jesus até antes do sábado entrar, né, da Páscoa, mesmo que seria na sexta-feira, eles iam perder a oportunidade, porque a notícia ia se espalhar, ia passar no final de semana, eles não poderiam, que é o final de semana de Páscoa, eles não poderiam fazer nada, e aí quando chegasse na segunda-feira, o pessoal já estava todo mundo sabendo, ia conseguir, talvez ali muitos seguidores de Jesus ia intervir ali, né, naquele julgamento terrível, e eles não iam conseguir aquilo que eles queriam, que era matar Jesus. Então eles fizeram tudo assim, rápido e burlando várias leis e forjando um monte de coisa, que é uma das coisas que a gente viu aqui, que eles tinham que ter uma acusação, porque a gente sabe que a lei, os judeus ali, eles eram governados por Roma. Então eles não poderiam simplesmente pegar uma pessoa que, querendo ou não, mesmo sendo judeu, mas estava debaixo da proteção, né, de Roma,
governado por Roma, e eles não podiam simplesmente pegar uma pessoa e sair matando. Então eles tinham que julgar Jesus segundo as leis romanas, para que Jesus fosse morto. E aí, para isso, eles não poderiam simplesmente falar que Jesus infringiu leis religiosas, que não infringiu também de jeito nenhum, mas eles falavam que tinha infringido. Né? A questão de curar no sábado, né? Transgredir o sábado. Roma não ia considerar nada disso. Nada disso. Falar que ele era filho de Deus, Roma podia falar que era filho de quem Tinha que quisesse. ter alguma coisa contra as leis romanas. Romanos, para que ele fosse julgado nas leis romanas. Já havia algum tempo que eles colocaram espias ali para poder ficar de olho. A gente conversou muito sobre isso. Ali. Exatamente. Jesus uma vez falou que o templo destruiria em 3 dias e reconstruiria. Então isso era eles começaram a usar essas falas porque o templo era uma coisa que foi reconstruída ali pelos romanos, né? E eles admiravam muito o templo e não deixavam que nada de ruim acontecesse com o templo. E agora eles pegaram essas falas distorcidas para poder tentar incriminar Jesus através das leis de Roma, né? Porque tinha que ter algo contrário a Roma para eles poderem conseguir alguma coisa. E aí eles começaram a inventar um monte de coisa, mas nada que eles falavam era suficiente. A gente sabe, na lição, quem não assistiu a lição dessa semana, eu vou deixar linkado aqui a playlist da lição da semana, que a gente viu que esse julgamento de Jesus demorou, e ele passou pra lá e pra cá, na mão de um monte de gente. Ele passou, foi levado a Anás, a Caifás, o Sinédrio, aí vai pra Pilatos, aí Pilatos manda pra Herodes, aí Herodes devolve pra Pilatos. Foi uma confusão esse julgamento de Jesus. E durante toda essa confusão, eles sempre, né, ali os líderes religiosos, sempre tentando colocar coisas que fizessem com que Jesus parecesse culpado, né? Isso mesmo. Inventando um monte de coisa, como, né, Misael estava falando, que ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, falando que ele era filho de Deus, falando que eles não quiseram falar da questão do trabalho no sábado, primeiro, porque não ia ser relevante, e segundo, porque senão também ia trazer à tona que ele fazia milagres. Então eles não queriam enaltecer essa parte das coisas boas que Jesus fazia, eles queriam falar coisas ruins. Então, para isso, eles começaram agora a pagar pessoas para mentir, para falar. Gente, eles, segundo as leis judaicas, qualquer acusado é inocente até que se prove o contrário. Eles não estavam tratando Jesus como inocente. Segundo, eles estavam julgando Jesus na Páscoa, não podia. Terceiro, eles estavam julgando Jesus à noite, que também não podia. Quarto, eles agora não acharam nada para condenar Jesus, eles começaram a mentir, a inventar coisas que Jesus nunca disse, nunca fez, para tentar. Eles começaram a falar que Jesus falou para não pagar os impostos a Roma. Jesus nunca falou isso, pelo contrário, quando foi questionado, Jesus falou, né, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles começaram agora a inventar um monte de coisa que nunca aconteceu para tentar colocar os romanos aí contra Jesus. Ele foi levado a Caifás, que era o sacerdote, foi levado também a Anás, que era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote Anás, ele era por consideração, era pela idade, muita experiência, e pela família tinha influência, e nomearam ele como sumo sacerdote. As pessoas o respeitavam muito. A princípio, a primeira conversa, interrogatório que teve com Jesus, foi com Caifás, que era o sacerdote. Caifás, naquele momento, ao conversar com Jesus, ele não acreditava na ressurreição dos mortos. Então Jesus, ao conversar com ele questionando Jesus sobre quem ele era, o que ele fazia, e aí Jesus falou para ele assim: eu só te digo uma coisa, a partir de agora eu sentarei à direita do meu Pai, ou seja, ele estava demonstrando que um dia vai ter um juízo, que todos seriam julgados, e começou a passar aquela cena, desceria nas nuvens do céu, começou a passar aquela cena na cabeça de Caifás, e ele começou agora a entender, começou a ter uma compreensão do que era o juízo de Deus e de como seria. Só que ele estava tão orgulhoso com as teorias teológicas dele, que não acreditava na ressurreição dos mortos, que ele se fechou para isso e não quis mais conversa ali com Jesus, né? Quanto mais ele percebia que Jesus era o que ele dizia ser, o Filho de Deus, mas com mais raiva eles ficavam. Exatamente. Depois ele foi levado a Anás também, a gente vai resumir bastante aqui para não tomar muito tempo, que é 3 capítulos. Depois que ele foi levado ao sumo sacerdote Anás, ele foi também interrogado, foi humilhado, as pessoas zombavam, eles zombavam de Jesus. E uma das coisas interessantes é que o sumo sacerdote queria arrancar uma confissão dele. Então, Anás, ele queria que Jesus falasse com as próprias palavras, né, com todas as palavras, que ele se dizia filho de Deus. Porque ele achava que assim, Jesus ia se comprometer de alguma forma. Mas Jesus falava assim, tu dizes. E ele começou a ficar irritado, porque Jesus não falava assim, eu sou. Ele ficava falando assim,
por meio de parábolas, falando assim, né, você que tá falando que eu sou e tal. E aí, ele cada vez foi ficando mais irritado e ele fez uma coisa que acabou condenando ele mesmo, né? Isso, aqui só para mostrar aqui o que aconteceu antes dele fazer esse gesto aqui, é que ele acabou fazendo uma pergunta direta para Jesus, e Jesus ele não ia mentir, né? Sim. Se ele era o Messias, era o Filho de Deus, ele acabou confessando que era. E aí Foi o que ele fez. o sumo sacerdote falou, olha só que blasfêmia que ele assumiu agora, e ele pegou e rasgou as suas vestes ali, declarando Jesus como culpado, né? Falando que ele estava indignado com tamanha blasfêmia. Só que isso acabou se virando contra ele próprio. Porque era proibido o sacerdote rasgar as vestes. Estava lá na lei A lei de Moisés, lá, isso, lá o desde próprio o Cristo Levítico, deu pra lá, que foi instituída essas leis, o sacerdote não poderia rasgar as vestes em hipótese nenhuma. Depois, futuramente, eles criou uma lei, eles próprios, que em alguma situação permitia. Mas agora ele rasgou as suas vestes, ou seja, demonstrando ali a sua indignação por Jesus, ele estava agora transgredindo mais uma lei que foi criada, que eles tanto defendiam as leis, foi criada para os sacerdotes, e ele agora estava transgredindo, rasgando as próprias vestes. E ali na sua indignação, as pessoas confiavam muito nele, tinha muitos seguidores também, começaram ali aquela turba a proferir palavras de condenação contra Jesus, e essa condenação agora que Caifás e Anás tanto queria para Jesus, acabou caindo uma condenação sobre eles mesmos. Ou seja, tudo de ruim que ele estava agora planejando contra Jesus, isso iria cair futuramente nas costas deles, porque pode eu e você pensar que transgredir as leis e fazer tudo de qualquer jeito, isso não vai ter um preço, que vai, a consequência dos nossos erros, ela vem, uma hora ou outra nós iremos ter que pagar, e eles não teve que pagar sozinho, mas uma culpa que caiu sobre a nação toda de Israel por causa deles, né? E aí depois dessa, ele é levado, enfim, a Pilatos. E aí chegando lá em Pilatos, né, o pessoal entrega, e aí Pilatos, tipo, isso foi de manhã cedo, porque isso tudo que estava acontecendo antes foi de madrugada. Então agora de manhã cedo eles pegam a corda, tiram Pilatos da cama, e aí levam Jesus para ser julgado por Pilatos, porque, de qualquer forma, por mais que ele tinha sido condenado pelos líderes religiosos, agora ele precisava de uma condenação pela instituição governamental, que era Roma. E Pilatos representava Roma ali. Aí levou para Pilatos, e aí Pilatos meio já injuriado, porque tiraram ele da cama para ele poder ir atender uma audiência, ele queria chegar lá e acabar com isso rápido, só que não foi bem assim que aconteceu, porque quando chegou lá, o semblante de Jesus, assim, a forma de Jesus se portar, acabou chamando a atenção de Pilatos. E eu acho interessante que a Ellen White comenta que muitas vezes antes, em situações parecidas, Pilatos não queria saber nem o que estava acontecendo, mandava logo matar a pessoa, condenava logo a pessoa. E dessa vez, eles também queriam, né, acho que até por isso que foi lá, assim, meio perturbar o governador, porque eles falaram assim, ele vai condenar logo, porque ele vai estar irritado. Só que Pilatos olhou para Jesus, o semblante de Jesus falou alguma coisa ao coração de Pilatos, e Pilatos quis saber o porquê que estava trazendo aquele homem. Sentiu que Jesus era inocente, né? Sim, ele viu que o negócio não estava normal. Eu queria só fazer uns comentários, bem antes dessa parte de chegar a Pilatos. Teve um rapaz que teve uma grande culpa nessa situação toda, que está no capítulo aqui entre o meio, que é Judas. Eu pulei o capítulo 76, gente, é porque o 75 fala dessa questão do Sinédrio e tudo mais. O capítulo 76, e outra coisa que nós não falamos na página do Sinédrio, tá vendo como que a gente esquece? Que quando Jesus foi levado ali para Anás, Caifás, para esses sacerdotes, a gente sabe que os discípulos, alguns, ficaram seguindo Jesus para ver o que ia dar, isso tudo. E aí, nessa, que estava ali no pátio tal, do templo, enquanto aguardava, Pedro estava no meio desse povo ali, observando para ver o que ia acontecer. E aí, uma mulher chega para ele e fala assim, você não é um seguidor de Jesus, do homem que foi levado? E aí Pedro, né, acaba cumprindo aquilo que Jesus tinha falado para ele há poucas horas antes. Ele nega Jesus. E aí a gente sabe a história, vocês também já conhecem, então não vou me delongar aqui. Acontece 3 situações em que Pedro acaba negando Jesus e diz a Ellen White que até blasfemando e jurando, falando um monte de coisa. Ele ficou chateado, revoltado, porque o povo ficava perguntando para ele se ele era um seguidor de Jesus. E aí, depois que ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou pela 2ª vez e ele lembrou do que Jesus falou para ele. E ficou ali muito triste, amargurado e saiu. Eu achei interessante que fala que ele saiu querendo morrer.
E aí, depois a gente vai falar agora do próximo personagem, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois. Porque o sentimento de Pedro, nesse momento agora, que ele caiu em si, que veio tudo na mente dele, o que Jesus tinha falado, e cumpriu certinho, e ele pensou que ele era uma pessoa horrível e ficou com vontade de morrer. Percebeu o quanto defeituoso era o seu caráter, né? Traidor, que Jesus conhecia ele mais do que mentiroso. ele. Interessante que fala que a hora que ele negou pela terceira vez, que o galo cantou, ele olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Tipo... E interessante também que ele sentia no olhar de Jesus não uma acusação, mas tristeza e compaixão. Ele sentiu isso através do olhar que Jesus deu para ele. E ele ficou envergonhado, é claro, e ficou sentido, e saiu daquele lugar. E aí sim, no meio daquela confusão toda, julgando Jesus para lá e para cá, aí aparece um outro personagem que foi ali crucial para isso tudo acontecer. Esse outro personagem é o Judas. O Judas, ele já estava chateado com Jesus há um bom tempo. Desde o jantar na casa de Simão, que a mulher lavou os pés de Jesus com perfume, Jesus repreendeu ele, já ficou chateado. Ali no lava-pés ele já saiu chateado. Ele queria que Jesus se tornasse rei terreno e Jesus não quis assumir. Ele se achava melhor do que os outros, mais bem capacitado. Eu achei muito interessante que uma característica que tem em Judas, que a gente tem que evitar para que a gente não alimente esse tipo de característica em nós, é de acusação, de ficar julgando as outras pessoas. Ellen White fala que ele se achava melhor do que os outros discípulos e ele ficava criticando, ele criticava tudo. Judas era aquele crítico, que tudo para ele tá errado, que se fosse ele tinha feito melhor. Ele até achava que a maioria de muitas situações que ele agiria melhor do que o próprio Jesus. Ele achava que se fosse ele ia tomar atitudes mais sábias. Isso mesmo. Ele, outro dia, quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes, ele motivou a multidão para nomear Jesus como rei. Então, como se ele achasse que Jesus era bem mole, que não tomava atitude. Querendo poder, queria que Jesus virasse rei para ele ter poder. Ele cuidava das finanças que entravam de doações para o grupo dos discípulos, para a igreja primitiva, e ele passava a mão numa parte que Deus via isso como roubo. Ou seja, e ele achava que ele estava só pegando meio que um salário pelo trabalho que ele estava prestava algum serviço para Jesus e dizia, agora eu vou pegar minha parte, aquele pagamento do meu trabalho. E isso era roubo, né? Então assim, ele agora fez uma trama com o sumo sacerdote, para entregar Jesus à madrugada, sabia o local onde Jesus ia estar sozinho, não ia estar com a multidão, seria mais fácil para prendê-lo e para acontecer um julgamento rápido. Então ele vendeu Jesus por um preço de um escravo para poder levar eles até onde Jesus estava. Só para a gente ter uma noção, o mesmo preço que foi pago por José, quando José foi vendido pelos irmãos. Então, 30 moedas de pratas. Então agora Judas percebe que Jesus apanhou um bocado, foi maltratado. Ele estava percebendo que Jesus não estava fazendo nada e que não iria fazer nada. Jesus não ia reagir. Não ia reagir. E agora ele viu a possibilidade de perder o futuro rei que ele acreditava que ia ser, ia morrer. A fúria deles demonstrava que ia matar Jesus. E quando está acontecendo esse julgamento ali, que Pedro nega Jesus e aquela multidão, Judas chega com a sacola de moeda e devolve para os sacerdotes. Ele joga lá e diz que ele estava equivocado, que aquele homem era inocente, que ele veio devolver ali o dinheiro. E pediu para soltar Jesus. Ficou um clima estranho, porque todo mundo percebeu que estava acontecendo ali. Que aquilo era uma fraude. Só que os sacerdotes tinham muita confiança do povo, né? Eles disseram para Judas que o que foi feito já foi feito. Agora o problema é dele, né? Ele viu que não tinha mais acordo, ele saiu dali dizendo que era tarde demais, né? É tarde demais. Pelas palavras que a Ellen White usa, assim, não sei se você percebeu isso, mas na minha mente, é porque eu vou lendo, gente, aí eu fico assim imaginando a cena. E aí na minha mente, eu percebi Judas meio atordoado. Parece que deu um tchutchu na cabeça dele, assim, tipo, que eu fiz? Eu fiz besteira e é tarde demais. Eu imaginei Judas saindo meio cambaleante, assim, e meio atordoado da cabeça, por causa que ele viu as consequências das ações dele. E a gente vê, depois aí ao final da história de Judas, que não houve assim, um arrependimento sincero e tudo mais da parte dele, mas houve um grande remorso. Ele viu o que ia acontecer a partir das atitudes dele e a gente fala que ele não ia suportar, ele não queria ver Jesus morto, crucificado. Ele não suportaria ver isso, porque ia ser ele vendo, tipo, isso que eu fiz, foi minha culpa, eu fiz isso, uma pessoa boa, inocente, fazia o bem pro próximo. Não quer dizer que ele se arrependia. Ele ficou chateado com a consequência. Isso, ele saiu dali decepcionado e quando estava passando ali para levar Jesus para ser crucificado, acharam o corpo dele que foi pendurado numa árvore seca, né? Se enforcou. Ele se enforcou, a corda quebrou e ele caiu no chão e os cachorros estavam comendo ali o corpo dele, né? Que fim triste para um traidor. Ou seja, duas histórias, dois traidores, Pedro e Judas.
Tiveram finais bem diferentes. Os dois entristecidos, os dois com a consciência pesada. Um se arrependeu, os dois com vontade de morrer. Porque Pedro falou a mesma coisa, que queria morrer. Um não cometeu o crime de tirar a própria vida, mas se arrependeu e chorou amargamente. E transformou a vida para fazer outra coisa, mudou totalmente. E o outro cometeu mais um crime, tirando a própria vida, mas não teve a coragem de se humilhar, de colocar o joelho no chão, de chorar, de se arrepender. Então olha só como a nossa vida, como dois seres humanos iguais, dois pecadores. Assim também somos todos nós. Temos pecados, somos pecadores. Talvez o seu é um pouquinho diferente do meu. Nós temos as mesmas escolhas. Continuar no pecado ou sair dele. Arrepender ou não se arrepender. Deixar de viver e cometer um crime porque estamos chateados, ou se humilhar perante Deus e seguir a vida, mudar de atitude. Então, essas escolhas eles tiveram, um seguiu a melhor, o outro seguiu a pior. Enfim, aí depois dessa situação trágica de Judas, que ele vai se matar, né, mais pra frente, porque eles já sabem o fim de Judas, e a gente sabe que depois dele devolver as moedas e tudo mais, não teve jeito, Jesus foi condenado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, e foi levado a Pilatos. Aí, agora sim, ele vai para Pilatos, e aí Pilatos fica lá intrigado e começa a perguntar, mas os outros, não, é que ele cometeu uns crimes aí, e a gente julgou ele, e a gente queria que você condenasse a morte. E aí Pilatos fala assim, não, mas beleza, mas o que ele fez? Eles não esperavam que Pilatos ia querer saber o que Jesus tinha feito para merecer a morte. Isso, Jesus teve um bate-papo com Pilatos, Jesus deixou claro de quem ele era. Pilatos agora teve uma chance de não tomar uma decisão errada e de conhecer o Filho de Deus, e ele conheceu, mas os sacerdotes o ameaçavam. Os sacerdotes já tinham condenado Jesus e queria que ele aprovasse. E ali estava uma fúria muito grande de gritos e acusações para que Pilatos fizesse ali o que eles esperavam, que era condenar Jesus. E pelo que a gente sabe da história, e a Ellen White também comenta aqui, é que as relações de Pilatos com Roma estavam um pouco assim, meio oscilando. Ele não estava com a barra muito limpa lá em Roma, já estava com algum problema. E aí os sacerdotes começaram a fazer ameaças veladas ali, falando que ia ter que levar esse assunto para Roma. E que Jesus estava conspirando contra Roma, e quem conspirava contra César devia morrer e tal. E que se Pilatos não tomasse atitude, era como se ele estivesse apoiando a conspiração de Jesus. Agora, uma coisa interessante, o povo judeu, que foi um povo que Deus zelou por tanto tempo, aqui diz que era dos povos que Roma dominava, era o pior povo, o povo mais assim, briguento, o povo que mais... Que não aceitava Roma, de jeito nenhum. Mais rebelde, era esse povo. E ali estava ele nessa situação complicada, percebeu que Jesus era inocente, não quis condenar, e aí eles falaram, esse homem é da Galileia, ele já fez rebelião por lá, e agora chegou até aqui, e agora você não quer condenar, e Pilatos teve uma ideia. Lembrou que quem governa o lado da Galileia é Herodes. E ele já tinha uma rixa antes com Herodes, e agora ele viu uma oportunidade de mandar algo para Herodes resolver e fazer amizade novamente, consertar ali a inimizade que existia entre eles. E mandou, leve para Herodes, porque lá é a jurisdição dele, ele tem que resolver. O cidadão de Herodes resolva. Então eu vou ficar livre dessa daí. Mandaram para Herodes. E aí leva lá para Herodes, aí chega na casa de Herodes. Herodes fica todo felizão, porque ele queria conhecer Jesus, porque ele via falar demais desse homem. E ele tinha uma curiosidade, porque na época que ele matou, né, esse é o Herodes que matou, né, deu ordem para matar João Batista, aquele negócio todo. E aí, depois, quando ele ficou sabendo da fama de Jesus, ele ficou com medo de Jesus ser João Batista reencarnado, sei lá, de alguma forma. Ressuscitou João Batista, e é João Batista que ressuscitou e tá aí fazendo essas coisas todas. Então, por mais que ele teve aquele medo e tudo mais, mas agora ele ficou muito curioso. Ele queria conhecer. E outra, eu achei muito interessante, porque eu não sabia disso, nunca tinha parado para pensar desse lado, mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava indo para lá, ele não tinha intenção de condenar Jesus. Pelo contrário, ele queria salvar Jesus, dar liberdade para Jesus, porque ele achou, se for João Batista, eu vou limpar minha barra com ele. Com a consciência tranquila. Porque meio que atormentava ele essa questão. A Ellen White comenta que ele não conseguia tirar da cabeça a imagem da cabeça de João Batista na bandeja. Então aquilo meio que atormentava Herodes. Então ele pensou, se for Herodes ressuscitado, se for João Batista, Herodes pensou, se for João Batista ressuscitado, eu agora vou limpar minha barra com ele, vou meio que fazer as pazes, porque eu vou livrar ele dessa vez. Isso aí. E aí ele ficou todo feliz, e ele também tinha curiosidade, queria ver Jesus fazer um milagre. Queria fazer... Gente, é muito esquisito, porque eu fico pensando em Herodes, naqueles reis bem esparafatosos, porque dá a impressão que ele queria, tipo, que Jesus fizesse alguma coisa pra entreter ele, como se fosse um bobo da corte, sabe? Fazer alguma coisa pra entreter ele de alguma forma. Enfim, Jesus chegou, com os outros começaram a acusar Jesus, e Herodes deu logo uma oportunidade. Falou, olha, faz um milagre aí pra provar que você é quem você diz ser, e aí eu te libero. Porque
porque ele queria ver um milagre. Só que Você é o rei dos judeus? Tu disse isso. Jesus falou, Você que está falando. E aí... Ele esperava a resposta e Jesus ficou calado. Né? Ele pediu um milagre e Jesus ficou calado. Ele ficou chateado, porque queria ouvir Jesus pelo menos falar alguma coisa e Jesus calado. E outra, pra ele, acho que aquilo foi meio que uma afronta, um desrespeito. Ele era o rei e Jesus não falou nada com ele. Tipo, ficou lá, cara de paisagem. Jesus nunca ia fazer um milagre para poder aliviar sua barra, né? Para poder benefício próprio. Ele não fez nada, ele ficou ali. Herodes falou, até cansou e falou: sabe de uma coisa? Deu uma surra nele, botou o soldado para chicotear ele. Ele ficou chateado e mandou bater. E leva embora para Pilatos. A coisa dele, ele resolve. É que resolva. Mandaram, aí Pilatos já estava cochilando de novo. Eles eram de madrugada, viu, gente? Só que nisso, eles ficaram, Herodes ficou chateado, e esse povo todo lá, Herodes mandou colocar um manto chique de rei. Porque você não fala que é rei? Agora toma, e colocou a coroa de espinhos. Foi nesse momento que colocaram a coroa e o manto, e eles bateram em Jesus, e levou Jesus nessa situação de volta. Pensa, Pilatos mandou Jesus normal ali pra eles, e Jesus já chegou todo... Né? Eles faziam piada, cuspiam em Jesus, batiam assim na coroa de espinhos, os espinhos cravavam, e eles perguntavam: adivinha quem te bateu e tal. E eu achei, deixa eu ver aqui porque eu não vou saber falar, mas eu achei uma coisa muito assim forte, que eu fico, nossa, imaginando Herodes quando, sei lá, a cena que aconteceu com Herodes. Deixa eu ver se eu acho... Mas enquanto ela vai procurando, ele foi mandado de volta para Pilatos, e Pilatos não conseguiu escapar. E agora ele levanta de novo já e vê aquela cena. Acho que ele pensa assim: meu Deus, mandaram de novo para cá. E ele agora procura novamente interrogar Jesus. Ele queria que Jesus repetisse tudo para ele, o que já tinha falado, mas Jesus não falou mais nada, ele já sabia. E ele perguntava: você não quer falar comigo? Tentando procurar um meio ali. E ele falava para o povo, né, o Pilatos: eu não achei crime nesse homem, esse homem é inocente. E ele começa a procurar um jeito de livrar Jesus. Talvez mandar chicotear e liberar Jesus, mas não condená-lo. Naquela mesma noite, queridos, a mulher de Pilatos teve um sonho sobre Jesus, que Jesus era inocente. E ela viu todas as cenas acontecendo, a crucifixão, viu Jesus um dia vindo nas nuvens dos céus, os inimigos ali sendo humilhados e tal. Então nesse sonho ela acordou aflita, e justo nesse momento escreveu uma carta rápida lá e mandou a serva levar para Pilatos. E Pilatos leu, e na carta dizia para ele não ser cúmplice do crime que ia se cometer com aquele homem, porque aquele homem era inocente e tal. Então assim, Deus fez de tudo para salvar Pilatos. Usou a mulher dele, mandou um anjo falar com ela através do sonho, Jesus falou com ele, o Espírito Santo trabalhou na mente dele, mas ele era tão covarde, estava com tanto medo de perder o seu emprego, que ele estava tendo dificuldade para inocentar Jesus. E naquele momento, quando ele demonstra que iria soltar Jesus, algumas pessoas gritam do meio da multidão. E quem solta um criminoso que faz rebelião contra César não é amigo de César. Isso causou muito medo a Pilatos, porque ele já estava com a imagem meio ruim com César, né? E agora eles estavam ameaçando, e se uma carta dessa chegasse a César, César iria tirar ele do poder. Então ele teve uma ideia, ele lembrou que ele tinha um prisioneiro, era um homem chamado Barrabás. O nome dele era Jesus Barrabás, olha só o mesmo nome, né? Jesus Barrabás. Esse homem ele tinha causado a rebelião, ele se auto-intitulou de Messias também, e ele era como aqueles ladrão, né, que diz que ele era o Messias que veio trazer liberdade, pode roubar tudo, pode matar tudo, anarquista. Pode fazer anarquista. E estava preso, um dos piores bandidos lá. Então ele lembrou que tinha esse cara, que ninguém queria ver esse homem na rua. Agora ele teve uma ideia, eu quero ver se eu não consigo agora. Falou: olha, eu tenho como lei aqui para liberar um prisioneiro na Páscoa. E eu só tenho Jesus. Deus, e eles gostavam disso. Eu só tenho Jesus e Barrabás, o pior criminoso que está preso ali. Ele esperava que o povo não escolhesse Barrabás, que vai soltar um criminoso daquele. Então vocês escolhem, eu solto um ou solto o outro. E a intenção dele, eu até imagino que talvez, mesmo se o povo escolhesse Barrabás, ele ia só prender Jesus e pronto. Mas ele esperava mesmo que o povo não escolhesse soltar Barrabás. E quando ele pergunta, o povo responde: solte Barrabás. E ele ficou estranho. Eu fico imaginando a cara do Pilatos. Não, como é que é? Eu vou perguntar de novo. Ele não entendeu. Vocês preferem que solte Jesus ou Jesus Barrabás? Aí eles falam: Barrabás, Barrabás. E aí ele falou: agora tem que prender Jesus
E o que eu faço com esse Jesus, o Galileu? E eles responderam, crucifique-o, crucifique-o. Era a pior sentença que tinha. Eles condenaram ali Jesus e Pilatos ficou furioso, mas não teve jeito, ele cedeu ao medo dele, mandou trazer água, lavou as mãos e disse para os sacerdotes, vocês está em suas mãos, eu não quero ser cúmplice do sangue desse homem. E os sacerdotes gritaram assim, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Rapaz, essa sentença que ele pediu para cair na vida deles, isso caiu tão forte que há 2000 anos os judeus estão sofrendo, peregrinando de país em país, sendo dizimados. E a serva do Senhor diz que é uma consequência desse pecado tão horrível que eles cometeram contra o Filho de Deus. E pediu que caísse essa miséria sobre eles e sobre as futuras gerações. Eu acho, assim, pra gente finalizar, já ficou gigante esse vídeo, tem uma parte que me chamou muito a atenção, que ainda sobre Pilatos, é que ele foi aquela típica pessoa que fica em cima do muro. Ele não, ele sabia que Jesus era inocente, ele não queria, né? Aqui tem uma parte que eu acho muito interessante, que fala que Pilatos, ele desejou libertar Jesus, mas ele viu que não podia fazer isso e ainda assim manter o seu cargo. Ele preferiu sacrificar uma vida inocente a perder o seu poder terrestre. Ele colocou o conforto dele, o emprego dele, acima da vida de uma pessoa inocente. E apesar de suas preocupações, no final das contas não adiantou de nada. Porque exatamente aquilo que ele tinha medo foi o que aconteceu. Ele foi deposto do cargo, perdeu o emprego. Um tempo depois. Ele foi deposto da sua alta posição e, afligido pelo remorso, ele ficou tão sentido pelo aquilo que aconteceu que ele, assim como Judas, tirou a própria vida. Isso mesmo. Olha que final triste para alguém que poderia ter feito certo. A palavra de Deus deixa claro ali no Salmo, ela está falando também sobre juramento, né? Que quando a gente promete algo, a gente tem que fazer mesmo que tome prejuízo. E assim também eu vejo o que deve acontecer quando a gente tem que tomar nossas decisões de fazer o que é certo. A gente tem que fazer o que é certo, mesmo se a gente for tomar prejuízo. Se Pilatos tivesse feito o que era certo ali, mesmo se ele fosse destituído do cargo depois, que já ia ser, aí tá com consciência tranquila e Deus ia cuidar dele. Sim. Porque ele estava ali fazendo o que era certo. E outra, a gente sabe que Jesus veio para aqui para morrer em nosso lugar, ele ia morrer em nosso lugar de qualquer forma, para nos salvar. Mas Pilatos não teria parte nisso. Ele teria feito o certo, tomado a decisão certa, e, assim como você disse, Deus ia cuidar dele e ele ia ter seu lugar reservado no céu, se Deus quiser, né? Tomando as decisões certas. A gente fazer o que é certo não impede que os desígnios de Deus aconteçam. A gente sabe, por exemplo, na questão que a gente viu aí de Judas e Pedro. Pedro também fez coisa errada, mas depois ele se arrependeu e tomou decisões certas. Judas já não fez isso. Pilatos, ele poderia fazer o certo. E mesmo assim, o que teria que acontecer, iria acontecer, mas sem a mão dele lá. O remorso sem arrependimento mata. E às vezes é a pessoa mesmo que se mata. Foi o caso de Judas e de Pilatos. Remorso sem arrependimento. E outra coisa que eu queria finalizar falando para vocês é que assim como Pilatos e Judas teve duas escolhas para fazer o que é certo e o que é errado, nós também temos essas escolhas quase todo dia na nossa vida. Aparece oportunidade para fazer o que é certo e o que é errado. E muitas vezes o que é certo a gente vai tomar prejuízo. Não vai ser muito legal para a nossa imagem. Mas nós devemos fazer o que é certo mesmo assim. Porque quem está olhando para nós é Deus. É Ele que vai nos dar a vida eterna, é Ele que vai cuidar de nós. Se nós continuar no erro para defender nossa imagem, defender nosso emprego, defender nossa reputação, aí a gente vai ter um fim terrível se não voltar para Jesus. Então escolha fazer o que é certo todo dia da sua vida, mesmo que isso lhe custe, lhe traga prejuízo. E você será bem-aventurado aos olhos de Deus. Amém. Semana que vem a gente vai continuar essa história, que a gente já conhece, né, como é que vai acontecer, mas a gente vai continuar refletindo sobre as lições que a gente pode tirar dessas histórias. E amanhã a gente continua a lição, tá maravilhosa a lição da semana que vem, então eu espero você aqui amanhã cedinho para assistir mais um vídeo de lição da Escola Sabatina. É isso, vamos orar agora. Oremos. Obrigado, Senhor, pela história que estudamos hoje. Aprendemos aqui o quanto é importante manter a nossa vida em dias com o Senhor. Nas oportunidades que tivermos, nos ajude a manter do lado certo, tomar as decisões corretas. E também agradecemos ao Senhor por ter passado tanto sofrimento, tanta humilhação para morrer em nosso lugar. Nos ajude a permanecer sempre fiéis ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Por hoje é só e amanhã a gente tem mais lição, semana que vem mais capítulo do livro, que a gente já tá, ó, gente, no finzinho. Estamos quase terminando o livro e o ano que vem tem outro maravilhoso pra gente estudar. E que você tenha um ótimo final de semana. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.